Olá, bom estar com você no canal Refletidamente mais uma vez, o canal que promove a saúde mental. O objetivo é levá-los a refletir sobre as questões da depressão, contribuir para o conhecimento dessa doença e ainda facilitar para que você compreenda melhor a pessoa que sofre com esta condição. O tema deste vídeo é depressão, fatores e cuidados. Este é o segundo de uma série de 5 vídeos que estamos elaborando à luz do livro Depressão, Corpo, Mente e Alma, do autor, psicólogo e psicopedagogo Wagner Luiz Garcia Teodoro. Sabemos que a depressão ela pode ser desenvolvida por diversos fatores, dentre eles fatores orgânicos, fatores psicológicos e sociais. Hoje vamos nos ater aqui aos fatores psicológicos, alguns desses fatores psicológicos. E os fatores psicológicos, eles envolvem aí personalidade, conteúdos inconscientes e também um sistema de crenças que o indivíduo desenvolve, a forma como ele desenvolve esse sistema de crenças. Em alguns casos, a perda de entes queridos e lesões cerebrais podem ser fatores aí prevalentes para desenvolver essa doença. Eu sou Márcia Chaves, psicóloga clínica, e neste vídeo vou te falar padrões de comportamentos que são característicos de pessoas com depressão. E mesmo que a ciência não tenha aí uma categoria de personalidades que são envolvidas diretamente com a depressão, vou ainda falar para vocês sobre transtornos de personalidades que apresentam relações mais estreitas com a depressão. Falarei como a abordagem humanista compreende a pessoa com depressão e como ela age nesse tratamento. E ainda, é claro, trarei algumas dicas de como você pode identificar se você tem padrões de comportamentos que podem estar aí proporcionando o desenvolvimento dessa doença. Então, fica aqui comigo até o final do vídeo para que você possa ter essas dicas e ter aí o privilégio de ter mais conhecimento sobre essa condição. A estrutura da personalidade, ela tem grande relevância na maioria dos casos de pessoas com depressão. Determina padrões de comportamentos que compõem, então, uma maneira como cada pessoa irá reagir diante de fatores externos, como situações estressantes, perdas. Essas perdas não são necessariamente só de pessoas, pode ser perdas de valores, né? Perda de bens materiais, inclusive, que são importantes para a pessoa, que ela lutou muito para conseguir. Trata-se então de um conjunto de características individuais que envolve a forma como a pessoa compreende a si mesma, compreende o mundo, como ela percebe as relações interpessoais e também como ela vai lidar com as suas emoções diante dos seus comportamentos. Transtornos de personalidades relacionados mais estreitamente com a depressão são, então, os transtornos de personalidade dependente, por exemplo, que é a dificuldade que a pessoa tem de discordar de outras pessoas. Ela sempre tem medo de como essa pessoa vai reagir quando ela discordar da sua opinião. Ela não consegue firmar a sua própria opinião diante de um diálogo. Essa pessoa com personalidade dependente, ela também tem dificuldade para dizer não aos outros. Então ela vai aceitando todas as tarefas, todos os trabalhos que são imputados a ela e ela acaba ficando sobrecarregada e não dando conta de tudo. Tudo isso porque ela tem medo de falar para a pessoa que não dá conta, que não pode pegar no momento aquela tarefa e essa pessoa rejeitá-la porque ela tem uma dependência das relações. Também ela tem uma construção de relacionamentos bastante dependente, em que ela depende às vezes dessa pessoa até para tomar decisões para ela. E assim, ela costuma às vezes vivenciar situações bastante limitantes em que ela se condiciona a viver de acordo com o que o outro espera, né? Com o que o outro pode fazer por ela, onde ela não aposta nas suas capacidades e potencialidades dentro dessa relação. Então, às vezes, ela vive aí até uma relação abusiva, né? Muitas pessoas vivem relações abusivas porque têm esse transtorno de personalidade dependente. A personalidade borderline, ela tem relações interpessoais bastante intensas, mas instáveis. Então, essas pessoas não conseguem manter relações por muito tempo, até pelo seu próprio comportamento que acaba, às vezes, afastando pessoas dela. São pessoas que têm humor instável, são pessoas que guardam muita raiva e geralmente desenvolvem depressão. Essas pessoas ainda apresentam autoagressão,
onde elas vão se cortar, pode até causar queimaduras nela mesma. Elas têm um comportamento de autolesão, em que nesse comportamento de autolesão elas querem minimizar a dor emocional que elas sentem, que muitas vezes para elas é até mais dolorida do que a dor física desta autolesão. A personalidade ansiosa, ela é um tipo de personalidade em que a pessoa tem uma crença de que ela é inferior aos outros. Todos são mais capazes do que ela, todos são mais bonitos do que ela, todos são mais ricos do que ela, todos têm mais conhecimento do que ela. Ela nunca se acha capaz de desenvolver nada, de ter conhecimento sobre nada, ela se acha inferior a todos. Geralmente elas têm preocupação excessiva se elas serão criticadas e por isso elas não mantêm nenhum projeto, elas não criam nenhum projeto, elas não começam nenhum tipo de negócio com medo de ser criticada pelos outros. Também tem medo da rejeição e da desaprovação dos outros. Então, por isso, muitas vezes elas mantêm comportamento de estar sempre agradando o outro para que não seja rejeitada, para que essa pessoa não a desampare, não a desaprove. E ela faz um grande esforço, então, deixando até a sua própria vontade de lado para fazer a vontade dos outros, porque ela tem essa ansiedade ansiosa em que ela mesma não se valoriza. E, enfim, a personalidade anancástica, onde a pessoa tem característica como ser bem cautelosa, ela tem uma cautela excessiva no modo de agir, é uma pessoa rígida e bastante teimosa, quer que as pessoas compreendam ela do seu jeito, mas ela não se abre para compreender o outro, o lado do outro, a visão do outro, ela é bastante teimosa, quer ser aceita a sua posição, e também ela tem um desejo de que os outros sempre aceitem o seu jeito de ser, faça tudo do seu jeito. Ela não tem abertura para fazer as coisas do jeito do outro. Essa exigência que essas pessoas têm, essa forma de ver a vida, faz com que elas sofram muito nesse percurso da vida através desses comportamentos disfuncionais, desses comportamentos de personalidade disfuncionais. Então, como a psicologia humanista trabalha e entende essa pessoa que tem depressão? Como ela trabalha com essas pessoas, como ela ajuda essas pessoas. A psicologia humanista, o que importa para ela é a natureza da pessoa, essa natureza humana. Ela centra-se no indivíduo, ela centra-se no sentimento que o indivíduo traz e tenta perceber esse sentimento conforme o próprio cliente se percebe. Ela tenta entender o sentimento do cliente de acordo com o que ele mesmo entende. Então, há também uma percepção que o eu dessa pessoa ela não conseguiu desenvolver um eu ideal. Então, o que acaba acontecendo? Essa pessoa acaba vivendo esse eu real, como, por exemplo, alguém que está aí na fase da terceira idade e esse alguém não conseguiu construir alguns objetivos que ele colocou para a sua vida. Não conseguiu construir uma casa, fazer uma faculdade, não conseguiu montar um negócio e aí ele acaba ficando atrasado, ficando desatualizado na sua vida e ele sente então frustrado consigo mesmo. É um exemplo que a gente pode dar de mostrar que a pessoa não conseguiu construir o seu ideal e que ele tem que conviver agora com o eu real, o qual o decepciona ele mesmo. Então, a psicologia humanista, ela percebe a depressão de acordo com a forma como o ser humano vive. Ela entende que é um modo do ser humano de ser. Quando o indivíduo está em um estado não ajustado, não equilibrado, não tem uma saúde mental satisfatória, ele está no modo de incongruência. Então, o que é preciso? É preciso que ele passe por um processo de terapia para que ele atualize-se, para que ele construa a sua própria autenticidade e se torne congruente. O indivíduo incongruente, ele não consegue que as suas experiências organísmicas tenham uma simbolização na sua consciência. E quando isso acontece, ele vai ter então alterações de comportamento e vai ter confusão de pensamentos, e entre outros sintomas. Por isso é muito importante a reflexão, porque a reflexão nos ajuda a simbolizar os acontecimentos das nossas experiências orgânicas ou organísmicas. Um dos métodos que a psicologia humanista usa é o método tendência atualizante. Já falei deles em outro vídeo, inclusive, no vídeo Depressão do Trabalho, eu falo ali sobre isso. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você possa conhecer não só esse método atualizante, mas que você possa conhecer também a forma que
o terapeuta tem um método de facilitação do cliente para ele se atualizar, né? Se atualizar. Esse método de tendência atualizante, Roger vai dizer que é a forma como o terapeuta compreende o cliente, que ele compreende que o cliente ele tem vastos recursos para desenvolver sua autonomia, para desenvolver aí seu autoconceito, para desenvolver a autocompreensão de si mesmo. E essa pessoa que tem depressão, ela também tem essa tendência atualizante, ela também tem capacidade de construir tudo isso nela. Só que ela está vivendo numa intensidade mais reduzida e por isso ela precisa desse apoio desse profissional. Então aí há duas atitudes que precisa ter dentro de um processo terapêutico para que uma pessoa consiga desenvolver essas características nela. Que seria então a capacidade que a pessoa tem que parte dela mesma para buscar essa atualização de si e também essa atitude facilitadora que o terapeuta deve ter, que é através da postura de congruência, de empatia e de consideração positiva que está no vídeo que eu vou deixar na descrição. A psicoterapia, então, é considerada como um processo pelo qual a personalidade se modifica. O eu torna cada vez mais consciente e subjetivo de uma forma reflexiva. Então, quando você reflete sobre suas experiências, você vai ter na consciência mais esse seu eu, quem você é e os seus sentimentos. Então, a pessoa tem mais capacidade de processar e aceitar seus sentimentos. Dessa forma, ela se torna mais congruente. O indivíduo começa então a tomar consciência desse seu sentimento, das suas experiências e da sua responsabilidade. E ele passa então diante dos problemas a começar a tomar atitudes, conseguir ter atitudes diante dos problemas, porque agora ele consegue ter responsabilidade sobre esses problemas, porque ele conhece a si mesmo, porque ele está mais atualizado, porque ele está num processo de desenvolvimento do seu eu ideal, do seu autoconhecimento. Então, é assim que nós vemos uma pessoa que tem depressão, que embora ela viva nessa condição de transtornos de personalidades como os apresentados aqui, ela tem a capacidade dentro dela mesma de se atualizar e de se construir, né? Caminho a caminho, dia a dia, crescendo, desenvolvendo-se. E como prometido, aqui estão as dicas, né? As dicas de como você pode identificar se você tem padrões de comportamentos que podem facilitar aí o desenvolvimento dessa doença, ou até pode identificar se você tem algum tipo de transtorno de personalidades que são ligados diretamente ao transtorno de depressão. A primeira dica é observar se seus comportamentos te fazem gastar mais energia do que o necessário. Se você tem gastado energias excessivas, quando você faz questão de impor ali a sua vontade, quando você fica preocupada demais pensando se as pessoas vão te abandonar, quando você fica preocupado demais com medo de tomar decisões, quando você se concentra muito nesse tipo de preocupação, isso te faz gastar muita energia e isso te adoece. Outra dica é observar se seus comportamentos causam prejuízo na sua vida pessoal, familiar e física. Às vezes esses comportamentos disfuncionais, esses pensamentos disfuncionais te levam a ter comportamentos que as pessoas perdem a paciência, que as pessoas não sabem lidar, que as pessoas não compreendem por que você pensa assim. E às vezes você pode, por exemplo, interpretar: eu peço favor para minha filha e ela não faz porque ela não me considera. Não, de repente ela não fez esse favor porque houve alguma razão para ela não fazer esse favor. Eu deixei uma mensagem na caixa do WhatsApp de alguém e esse alguém não me respondeu, não fala comigo, não se importa comigo. Não, de repente ele ainda não respondeu porque ele não teve tempo, mas ele ainda vai responder. Cada um tem o seu tempo de realizar as coisas durante o dia. Então, colocar melhor em pauta esses pensamentos disfuncionais e tentar identificar a veracidade se eles realmente estão corretos. E a última dica é observar se em situações semelhantes seu comportamento costuma se repetir.
isso se torna um padrão de comportamento. Então, se em situações semelhantes você costuma ter sempre aquele tipo de comportamento, eu aceito, eu faço tudo que a pessoa quer, né? Me dá aqui essas tarefas, pode deixar que eu faço. Se você não se posiciona para dizer, não, eu não posso, eu não tenho condições, eu não tenho tempo, eu não vou ter tempo, eu não vou ter como te entregar isso a tempo, eu prefiro não pegar essa tarefa porque eu estou com bastante tarefas. Então, posicionar-se, porque se você sempre, em todas as situações de sim, posso fazer e aceitar todos os trabalhos que são oferecidos para você fazer, você vai se sobrecarregar e vai adoecer. Então, observar aí se diante de situações semelhantes você tem tido os mesmos tipos de comportamento e eles estão se repetindo sempre. Espero que você tenha gostado dessas dicas, do conhecimento que foi trago aqui no vídeo. Em meu consultório eu trabalho com pessoas que têm depressão, ajudo essas pessoas a se atualizarem, a utilizar essa tendência atualizante que elas têm de reconhecer o seu eu ideal, de construir o seu ideal, de reconhecer o que elas gostam, quais são as características, suas potencialidades, de ajudá-las a se desenvolver, a ser capaz de tomar atitudes e de ter relações interpessoais mais saudáveis. Assim, elas podem então ter uma congruência e ter uma saúde mental mais fluida. Se você gostaria de conhecer mais sobre este assunto, vou deixar meus contatos aqui na descrição do vídeo para que você possa falar comigo e aí a gente pode marcar aí uma reunião de 15 minutos gratuita para que você possa tirar essas dúvidas. Farei isso com o maior prazer. Foi bom estar com você. Até o próximo vídeo.